Trazemos um pouco da expectativa para o julgamento, que começa por volta de 9h30 da manhã no Supremo Tribunal Federal. São as primeiras ações penais contra os acusados de invadir, de depredar as sedes dos três poderes em Brasília. Estamos falando dos atos criminosos de 8 de janeiro. Elis, traz um pouco para a gente da expectativa para esse julgamento, como é que estão também já as movimentações na capital federal. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. Lembrando, Carol, que esses 4 réus estão sendo julgados, estão sendo acusados de serem executores desses atos criminosos. Ali, naquela grande leva de denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República, eles dividiram entre incitadores e executores dos atos. Ou seja, eles efetivamente participaram da depredação que a gente acompanhou no início do ano na Praça dos Três Poderes, aqui na capital federal. 3 deles, inclusive, ainda estão presos preventivamente. A gente explica um pouquinho agora, Carol, um roteiro de como vai funcionar esse julgamento. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes é o relator dessas ações penais e o ministro Nunes Marques funciona como um revisor dessas ações. Esse julgamento, então, diferentemente de como foi ali nas denúncias, ele acontece de forma individualizada, ou seja, cada réu vai ter o seu julgamento próprio, separadamente. Então, assim que começa a sessão, a ministra Rosa Weber, que é presidente do STF, chama as ações para julgamento e passa a palavra para Moraes, que é relator dessas ações. Moraes, então, lê ali um relatório, que é um resumo das movimentações do processo. Nunes Marques pode complementar se quiser e, em seguida, começa a sustentação da acusação. A Procuradoria-Geral da República tem ali cerca de 1 hora para sustentar o porquê dessas pessoas terem de ser condenadas. Depois, mais 1 hora para a defesa dos réus, 1 hora de sustentação, então, para os advogados defenderem os réus. Então, depois dessas manifestações, começa o julgamento ali entre os 11 ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, quem são esses réus, Carol? O primeiro é Aécio Pereira. Ele foi preso em flagrante dentro do Senado Federal no dia 8 de janeiro. Depois, Tiago Matar e Moacir dos Santos. Eles foram presos dentro do Palácio do Planalto, também em flagrante. E o quarto é Matheus Lázaro. Ele invadiu o Congresso Nacional, mas só foi preso na Praça Buriti, que fica a cerca de 5 quilômetros da Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília. Esses 4, Carol, eles podem responder pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado. Somando as penas de todos esses crimes, ela pode chegar a 30 anos de reclusão. A gente segue acompanhando aqui toda a movimentação, toda a expectativa para esse julgamento aí, 8 meses depois daquele dia tão importante para a história do Brasil, aquele 8 de janeiro aqui na capital federal. Carol, é com você. Obrigada, Elis, pelas informações. Elis trazendo um pouco para a gente do que esperar, das expectativas para esse julgamento. Leandro Rezende já aqui ao meu lado. Inclusive, vamos aqui acompanhar mais uma vez os nomes, quem são os réus que começarão a ser julgados hoje. Aécio Lúcio Costa Pereira, o Tiago de Assis Matar, Moacir José dos Santos, Matheus Lima de Carvalho Lázaro. Leandro, temos aqui nomes que estavam naquele dia, 8 de janeiro, em alguma sede de algum poder da República. Estamos falando dos executores. Isso. Mas a PGR, ela tem pelo menos 4 linhas de investigação. Os executores, aqueles que incentivaram, aqueles que financiaram e aqueles que se omitiram. Essa aqui é apenas uma etapa que a gente vai acompanhar hoje. A gente começa, portanto, a olhar, para o 8 de janeiro no ponto de vista da responsabilização. Me parece que essa discussão vai começar por quem perpetrou os atos e depois ela vai avançando por quem financiou. E essas pessoas aqui, Carol, esse conjunto de pessoas, eles dão um exemplo, contam um pouco da história do 8 de janeiro a partir da história particular deles. Primeiro, nos depoimentos que prestaram, todos disseram que eram trabalhadores, Tinha gente ali que tinha emprego, inclusive, se não me engano, é o Aécio Lúcio Costa Pereira, que trabalhava até aqui na cidade de São Paulo. Alguns eram autônomos, mas todo mundo tinha as suas vidas. Mas se sentiram motivados em um determinado momento, no sábado ou no próprio domingo, irem para Brasília para participar desse ato. A gente, claro, está olhando para as condutas individuais e é o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer. Há grande preocupação, inclusive, a gente frisou isso durante a semana e vai acompanhar isso muito de perto, de que o Supremo fizesse um julgamento no atacado.
né? Em blocos, sem avaliar especificamente as condutas de cada um desses réus, o que seria, enfim, uma flagrante ali violação dos processos. É isso que os advogados estavam dizendo, a Defensoria Pública da União alertava na necessidade de você individualizar condutas. É isso que o Supremo Tribunal Federal vai fazer. Os votos do ministro Alexandre de Moraes, eles costumam ser não tão longos, mas ser bastante detalhados. Mas até eu queria voltar aqui para a arte, porque qual foi o argumento que eu tentei apresentar aqui? A história dessas pessoas, ela conta um pouco da história do 8 de janeiro. Vou começar pelo Moacir José. Primeiro, eu já falei do modo geral, todos eram trabalhadores, né? Todos disseram que eram trabalhadores e se sentiram motivados a ir participar desses atos. Vou começar pelo Moacir José dos Santos, pelo seguinte: de todos, ele é o que disse aos investigadores que não pagou para estar lá, né? Ele simplesmente entrou no ônibus. Salvo engano, ele sai do Paraná, sai do Paraná. Sai do Paraná num ônibus, exatamente com o que todos alegam que iam defender liberdade, democracia, Isso. Enfim, esse é o discurso da defesa dos 4, inclusive. Mas o que chamou de fato a atenção é isso, quer dizer, alguém pagou por aquele ônibus. O ônibus, ele não se materializou no Paraná ou em qualquer lugar do Brasil para que as pessoas com interesses golpistas que sejam fossem para Brasília destruir a Praça dos Três Poderes. Alguém pagou por isso, alguém mobilizou isso, alguém chamou para isso. Então, é para onde a investigação na Procuradoria-Geral da República ela ainda caminha. Vou aqui para o Matheus Lima de Carvalho Lázaro, Carol, porque foi o depoimento que talvez tenha mais me chamado a atenção dessa grande confusão que o Brasil vive, né? Dessa avalanche de fake news e de como isso mexeu com a vida de um jovem. Esse rapaz, ele tem ali, se não me engano, 24 anos de idade. Então, é uma pessoa que está começando a vida e participou desses atos de destruição, segundo a Procuradoria-Geral da República, imbuído por um sentimento que é muito mobilizado pelo ódio, pela mentira e pela, enfim, impossibilidade de convivência dos contrários. O que ele diz ali? Por que ele foi parar em Brasília, né? Ele disse que não participou do ato com o intuito de invadir os prédios públicos, mas que foi ali para uma marcha da liberdade. Se pregou tanto liberdade, que liberdade é essa? São 9 meses que o governo mudou de um para o outro. Alguém está sentindo no seu dia a dia a sua liberdade de pensamento tolhida? Ninguém está passando por isso, mas isso foi incutido na cabeça de muitas pessoas e é grave. Essa recuperação, o 8 de janeiro, ele vai deixar uma marca ainda grande no povo brasileiro que vai demorar para ser recuperado. E diz ainda o Matheus Lima de Carvalho que é contra o aborto, contra drogas, tem um legítimo direito de ser contra tudo isso, mas aí ele entra num discurso das fake news, que é de que ele foi para lá, para essa marcha, para que essas coisas não fossem pautadas. Ninguém na campanha falou isso e, enfim, nada sobre isso mudou no país. Que o banheiro masculino junto com homem e mulher não fosse criado. Ele foi para Brasília por isso, para esse tipo de liberdade. Ele disse isso em depoimento. Eu li um trecho aqui do depoimento do Matheus. É grave, Carol, porque é, infelizmente, um exemplo desse estado de coisas absolutamente anormal que o Brasil tomou e que o 8 de janeiro, infelizmente, materializou.